Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. O Brasil tá pegando fogo, mas tá pegando fogo mesmo. Estão deixando queimar tudo. Estão deixando queimar o Pantanal. Um dos nossos maiores recursos. E tem uma coisa. Quando o fogo acaba com a vegetação, a água vai embora também. A água é um dos maiores patrimônios do Brasil, se não o maior, e é o maior do mundo. Só a nossa bacia amazônica já é gigantesca. E nós temos mais aquela lindeza que é o Pantanal. Hoje, o presidente foi lá dar uma olhada. Nem pousou. O avião foi descendo e subiu de novo, que é o que eles chamam de arremeter. Será que isso é o suficiente para o governo federal se sensibilizar e passar a cuidar mais dos nossos patrimônios ambientais? Ou será que vamos continuar sendo alvo de críticas intensas, internacionais? Está todo mundo dizendo que o Brasil está facilitando a devastação da nossa fauna, da nossa flora. As onças estão todas morrendo lá no Pantanal, dezenas. E aí? Aí o presidente vai lá e dizer que o tratamento que o Brasil dá para o meio ambiente é motivo de orgulho. Não é o que a comunidade internacional vem dizendo. Não é o que os grandes empresários brasileiros, alguns, estão vendo, porque eles estão começando a se mobilizar para cuidar mais do nosso patrimônio ambiental. Então, antes que o presidente tenha que arremeter novamente por conta de fumaça, por conta de tantas outras coisas, é bom que isso melhore. Essa semana, ontem, nós tivemos duas datas importantes, que foi o aniversário da greve da meia passagem, que aconteceu aqui na cidade de São Luís. Nós temos aqui umas testemunhas hoje, levaram corrida da polícia, o menino fez do rabo um relho lá pela Rua do Passeio. E ontem também foi aniversário do assassinato do capitão Lamarca, que foi um revolucionário brasileiro, que foi covardemente assassinado. E eu até ia ler um texto dele aqui hoje, que é a carta que ele deixou para os filhos, que é uma pérola, mas é emocionante demais e eu não ia dar conta. Para nos ajudar nessa conversa de hoje, recebemos um grande parceiro nosso, jornalista, publicitário, membro da Academia Maranhense de Letras, e meu companheiro velho de Saviana, Félix Alberto. Félix, seja bem-vindo mais uma vez aos Analistas. Olá, boa noite Geraldo, boa noite aos telespectadores dos Analistas, boa noite Luiz Pedro, boa noite Felipe Clã. É um prazer mais uma vez estar aqui na casa, né? Que eu já vim várias vezes, sempre é um prazer bater papo, falar de comunicação, falar de política e temas da atualidade como esse que você citou há pouco. Então eu me sinto muito em casa aqui para essa roda, como se a gente estivesse sentado numa mesa do velho e bom Saviana. Isso aí. Felipe, você era moleque, mas estava lá na greve da meia passagem, né? Apanhei. Você começa, vamos falar um pouco desse evento histórico da cidade, depois Luiz Pedro faz a parte dele. Não, curioso, Félix, meu bom amigo, meu vizinho, né? Somos vizinhos de moleque. Isso. Né? Rua Grande, Rua de Santana. Depois eu vou entrar nessa parte de 79 também, depois que passar por rodar aí com vocês aí. Então, era muito interessante, que eu até já coloquei isso, porque muita gente que participou da greve não pegava ônibus. Nós não pegávamos ônibus, Félix. Né? Eu ainda pegava porque eu ia todo dia lá no aeroporto, meu pai trabalhava no aeroporto, eu tinha que ir todo dia no aeroporto quando meu pai ia pernoitar fora, porque ele era piloto e às vezes eu tinha que ir lá buscar
a féria do dia, né? Aquela coisa, o dinheiro vinha no saco de pão, né? Aquele saco. E, na verdade, a gente foi para a rua porque a gente queria liberdade. Nós somos os filhos, eu sempre digo que os filhos a partir de 64 foi a geração dos filhos do golpe, que não achou, não pensou, não falou, não tinha o direito ao direito, né? Coisa que não mudou muito nesse país. Mas a gente foi para a rua para reivindicar o quê? A nossa liberdade, a nossa geração ser inserida num processo. Verdade foi essa. Castelo, coitado, apanhou, né, por causa do cunhado do Sarney. Olha as coisas da política menor do Maranhão e tudo mais, que vacilou nesse negócio da meia passagem. Eu acho que é um grande marco. E eu posso registrar uma coisa. Muitos anos depois, eu tive o prazer de ser secretário, o primeiro secretário de Juventude do Brasil, inclusive. E eu fiz um projeto muito grande chamado Caravana da Juventude. E o resumo de todo esse processo é que nós tivemos 79 e depois de 79 nós não tivemos mais inserção da juventude. Nós fomos descobrir, organizar e legalizar administrativamente, né, a juventude do Maranhão no governo do Zé Reinaldo. Vejam a diferença de tempo. Luiz Pedro, você estava na organização do movimento? Não. Na verdade, o movimento, vamos dizer assim, ele teve muito de espontâneo. Foi. Ele teve muito de espontâneo. Mas foi um movimento de massas muito amplo, né? Para você ter uma ideia, eu estava vendo ontem algumas comemorações que estavam sendo feitas, né? E mostrando que a concentração que houve na Praça de Odoro, né, onde era o antigo Coreto, né, foi uma coisa tão gigantesca que as colunas que foram descer, porque o objetivo era chegar no Palácio dos Leões, desceu por 3 ruas diferentes, pela Rua Grande, pela Rua da Paz e pela Rua do Sol. Né? Então, era muita gente. Isso no momento em que nós vivíamos ainda a ditadura militar aqui no Brasil. Início do governo Figueiredo. Então, foi uma coisa de uma amplitude muito grande, né? Quer dizer, o movimento iniciou na universidade, mas a participação dos secundaristas foi uma coisa fenomenal. Né? Muita gente, muitos secundaristas, né? E não se pode dizer que fosse uma coisa, um movimento que a esquerda tenha... na verdade, o que havia muito era a questão da aspiração por liberdade. Né? E uma coisa que era sentida, que era essa questão da meia passagem. Né? As pessoas sabiam que em outros lugares os estudantes tinham direito à meia passagem, né? Mas aqui, né, não se tinha esse direito. E aí, nós tivemos aquela manifestação gigantesca e depois dela tivemos dias e mais dias de embates aqui em São Luís. Eu lembro que na época eu trabalhava na Assembleia Legislativa, né, e levamos lá para dentro para o gabinete. Nessa época não tinha, cada deputado tinha o seu gabinete como tinha hoje, né? E eu trabalhava lá com a liderança da oposição e levamos os líderes do movimento da meia passagem para dentro da Assembleia, porque nós sabíamos que lá seria mais difícil a polícia entrar. Era o Neiva? Hein? Era o Neiva a liderança? Não. Neiva já estava exilado. Nessa época não Nessa tinha... época já tinham voltado em 79. Não. Em 79 ele estava voltando. Estava voltando, ainda não tinha voltado. Eu lembro bem que eu estava nesse período da greve da minha passagem, eu estava na casa do Jackson Lago, e o Neiva ligou. Jackson, o que é que está acontecendo aí em São Luís, que as coisas estão saindo aqui nos jornais do México? Ele estava lá exilado no México e tal, e essas coisas repercutindo mundialmente, a greve da minha passagem aqui.
E eu lembro que ano passado, quando foram os 40 anos da greve da meia passagem, eu estive aqui no programa. Eu lembro. Né? Estive aqui no programa. E eu dizia que nós devemos, a geração que fez a greve da meia passagem, deve à população de São Luís, a nossa juventude, deve uma história mais completa, mais aprimorada, mais acurada dessa greve da meia passagem. Dá tempo de você falar um pouquinho também? Você era moleque, Félix, tinha 12 anos de idade. Eu, nessa época, em 79, eu ainda estava em Santo Inês. Se eu tivesse aqui, certamente eu tinha ido com o Felipe lá para a praça, que depois a gente ficou vizinho. Engraçado, 17 de setembro de 1979. Eu fui chegar em São Luís, vindo de Barra do Corda, que morava em Barra do Corda com minha família, fizemos o êxodo rural. E chegamos aqui em novembro. Meu irmão já morava aqui e tal. Mas chegamos aqui 2 meses depois. E encontrei a cidade parcialmente destruída, né? Era o velho lema do movimento, que era meia passagem ou meia cidade. Mas foi curioso, porque aí depois eu já como jornalista fui me debruçar sobre aquela história toda e conversei muito com todos esses personagens, os protagonistas dessa história. Tá tudo registrado lá no Maio 86, no Maio né? 86 e tem um outro no próprio Maranhão Reportagem também, tem essa matéria específica que é sobre a meia passagem. E ouvi muita gente, colhi muitos fatos e coisas curiosas. Por exemplo, eu cheguei a entrevistar o Ciro Gomes e ele contou que ele estava aqui como um estudante anônimo que veio de Fortaleza para participar e ajudar na luta dos estudantes locais. É um fato curioso e está lá registrado nessa reportagem que eu fiz. E, enfim, muita coisa curiosa nesse evento aí que a gente acabou constatando. Eu tenho depois, numa determinada ocasião, que foi quando eu fiz uma reportagem sobre os 20 anos da minha passagem, eu estava ainda repórter no Jornal Estado do Maranhão, e acabei conseguindo uma foto do Renato Dionísio, neste coreto aqui o nosso amigo Luiz Pedro se refere, Renato Dionísio abrindo uma cidra comemorando a vitória do movimento, porque finalmente tinha saído a decisão pela meia passagem. Mas o certo é que disso tudo ficou uma meia-verdade também, porque quem saiu de vilão sozinho nessa história foi João Castelo. João Castelo era governador de um estado. Quem decide sobre transporte numa determinada localidade? É o prefeito. É o prefeito. O transporte é prerrogativa de prefeitura, não é prerrogativa de governo do estado. Mas como o Castelo tinha uma certa simpatia pelo governo militar, isso ficou atrelado a ele e ao longo dos anos, né, a opinião pública se encarregou em colar isso no João Castelo, como se ele responsável por mandar a polícia fazer isso e aquilo e aquilo outro. Deixa eu só lembrar aqui uma coisa. Nesta época, nós não tínhamos eleição direta para prefeito. Mas era Mauro Fecuri, o prefeito nomeado. Nem governador, né? Era uma espécie de secretário. Não, nem governador. Nem governador. Castelo era o governador biônico. Como o Mauro também foi biônico. Então, a prefeitura era uma secretaria de governo, né, do governo estadual. Né? Quer dizer, essa coisa da autonomia municipal era quase inexistente. Então, e diga-se de passagem, o Castelo avocou a si essa questão. Ele chamou as lideranças para o diálogo e tal, e a negociação foi feita com ele. Né? Então, não se espante por causa disso também não, porque ele puxou. Mas não esquecendo uma coisa, ele mandou primeiro chamar todo mundo para o Nilzinho Santos, você lembra desse detalhe? Quando a gente estava dentro do Nilzinho Santos, a polícia cerca. Eu sei porque eu fugi por cima do telhado. Essa história vai render ainda. Vamos fazer o intervalo, nós vamos voltar para ela aqui no próximo bloco. Então, eu acho que rende, ainda vamos falar disso, porque está animado. Então, Félix, você tem uma posição aí do prefeito, arremate que você tinha falado. Uma questão, porque eu vejo assim, o Mauro Fecuri, então prefeito de São Luís, ele tinha suas autonomias. Claro que talvez aí não tivesse uma independência completa, porque tinha esse atrelamento a governo, mas era uma prefeitura independente. E tinha o seu trabalho junto ao setor de transporte. Mas é como o Luiz Pedro falou, de fato, o Castelo puxou para si a responsabilidade de negociar
ele tinha um controle também da polícia e claro que ao longo do tempo isso realmente ficou colado nele. E aí teve, de certa forma também, o que ficou documentado depois. E aí a gente sabe, aí tem os documentários em vídeo do Euclides e do Murilo, enfim, uma série de outras coisas que se encarregaram de livros do Marcos Igreja, com outro também, que eu não me lembro o nome depois, e de outros personagens. Ivan Noé, isso, é um livro deles dois. E, claro, depoimentos de outros personagens que a gente não pode esquecer. Não pode esquecer de citar, do Agenor, Juarez Medeiros, o ex-prefeito de Imperatriz, Madeira? Não. O funcionário da Fazenda. Companheiro Jomar Fernandes. O próprio Renato Dionísio, enfim, tantos outros. Juarez Medeiros. Foi promotor. E o Agenor Gomes, que ainda hoje é promotor aqui. Zé Maria Medeiros, irmão de Juarez. E o certo é que esses personagens criaram uma história, e essa história ela se estendeu ao longo dos anos, e eu acho que ela foi a base dali de todo aquele movimento que a gente viu, presenciou e vivenciou na Universidade Federal ao longo dos anos 80. Se a gente não tivesse esse background desse movimento de 79, talvez os anos 80 não tivessem essa mesma... vamos dizer assim, esse mesmo glamour de cultural e político que ocorreu aí ao longo dos anos 80, né? Porque acho que foi um movimento forte dentro da universidade, mas muito resultado daquilo que se plantou pela turma de 79. Né? Fiquem à vontade, meninos, vocês são testemunhas. Só registrando mesmo que o Mauro, diga-se de passagem, ficou miúdo e calado. Com certeza. Entendeu? E eu me recordo muito que o coronel Elci era o comandante do 24BC e era gaúcho. Então, naturalmente, vivia na casa do meu pai, né? E ele teve uma preocupação muito grande. Claro, a primeira preocupação foi avisar meu pai que estava querendo me pegar, né? Imagina, eu, alto daquele jeito, não tinha como não me identificar. E eu nunca me esqueço, né, ele falando o seguinte, que ele já tinha sido afastado por uma junta que já tinha vindo de militares de linha dura. A linha Newton Cruz. Né, que vieram para São Luís, porque foi uma coisa que tomou uma dimensão, eles não souberam fazer a leitura, o serviço, o SNI dentro da universidade, tinha um professor que depois até foi da Binzinha, do Zé Reinaldo, uns lamentáveis fatos. Professor de cursinho, não era esse? É um de bigode. Teixeirão. Uma das coisas mais lamentáveis do governo Zé Reinaldo, né, contratar aquele homem. Eu fui extremamente contra, falei que era lamentável ter um homem que entregava as pessoas, né, à tortura, entregava as pessoas aos militares. E vigiávamos os estudantes de perto. Esse aí foi meu professor lá na escola que eu estudei, 2 anos depois, em 81, que eu já estava em São Luís. Foi meu professor de geografia. Eu tive um outro professor de geografia que também era olheiro dos milico. Acho que ele era milico, era um professor Chaves. Mas eu acho que isso deu uma efervescência na geração de 80. Eu concordo plenamente. Deu. Eu vivi muito isso. Né, muito isso. Nós somos herdeiros disso. Disso. A universidade, a década de 80, e você observa que algumas características não foram perdidas dentro da universidade, principalmente a turma do bicho grilo, né? Que foi o Maio 86, Luiz Pedro, é fruto disso, é resultado disso tudo. E o engraçado é que essa meia passagem propriamente dita, que esse é o objeto do movimento, ela já existia em São Luís em anos anteriores. Ela foi retirada, eu acho, se não me engano, na administração de Cafeteira, prefeito de São Luís, e aí ficou sem meia passagem. E aí chegou nesse momento, acho que houve um aumento, de certa forma, abusivo, os estudantes não concordaram e foram para a rua protestar, a princípio, um movimento pacífico. E aí depois se transformou, acho que com uma reação também da polícia, se transformou naquilo que foi a cidade realmente destruída. O fato é que a meia passagem em si não foi o grande problema. O problema que ficou e que ficou como registro da história foi a repressão aos estudantes pela polícia. E aí a polícia bateu, a polícia perseguiu, e aí foi o que fechou a história e o que ficou para
como Olha, só para memória. vocês terem uma ideia, nós estávamos, eu nunca me esqueço disso, nós estávamos no ginásio Costa Rodrigues, claro, já estava pegando fogo a coisa, mas nós fomos treinar, eu era da seleção de vôlei, de infanto e tal. E nós já apanhamos na porta do ginásio, não teve perdão. Na hora que saiu aquela turma, para o nosso azar, tinha 2 camburões vindo e os caras já desceram metendo a mão na gente. Era o velho veraneio vascaíno? Veraneio. Eu levei um tapa na cara, logo foi de cara, não teve perdão, já me jogaram de joelho, mas eu consegui fugir, lá pro Velho Diamante, né? Só que aí nós voltamos e começou a guerra, né? Foi aquela madrugada longa e eu concordo com o Luiz. São Luís era muito pequeno, gente. Para você ter 3 ruas lotadas de estudantes. Tinha 300 e poucos mil habitantes. Não, você imagina, pensem, a Rua Grande, a Rua do Sol E a Rua da E a Paz. Rua da Rua da Paz. Paz lotada. Em 1979, que São Luís era deste tamanho. Para vocês verem o que a repressão fazia na população. Né? Mas não conseguiram chegar no palácio, Não, né? Foram não conseguiram. lá na João Lisboa, Nós o pau quebrou feio, né? Não, nós conseguimos até chegar na Benedito Leite, mas na Benedito Benedito Leite. Ah, foi na chegamos Benedito na Leite, Centro isso. Cacheral, eles pegaram a gente. Fecharam ali aquela A Rua de Nazaré. a Rua de Nazaré, né? Fecharam ali a continuação da Rua dos Afogados, né? Aham. Que- E passava em frente o Roxy ali. exatamente. Eu nunca me esqueço que eu E ali tava- botaram carro de bombeiro, Tudo, jogando água porrada, em porrada. cima A das gente pessoas. tinha cachorro naquela Era um época, ônibus e cavalo. homens, era na época que a PM usava aquele uniforme azul clarinho e eles com tropa de choque, o capacete branco com a faixa cinzazinha. Lembrei agora. Eu vejo nos filmes, tô vendo nos filmes do meu amigo Murilo Santos aqui com o Euclides. Eu nunca me esqueço um finado amigo nosso, Vicente, esse era maluco, né? Esse era que corria e jogava pedra e chamava os caras pra briga, né? Isso era o famoso bota pra moer. Não foi a história que o cara se vira pra ele e diz assim, deixa de ser louco, sai daí que tu não vai botar pra moer. Ali na praça, nós abrimos mão. Bons tempos. Mas ficou a história, né? Isso é que é importante, ela é lembrada todos os anos e tudo, e com seus personagens e seus... Tu sabe que o Castelo, eu tive uma relação com o Castelo por causa da eleição, apesar que eu era dirigente do PSB na época e foi o único, inclusive, voto para o Flávio Dino, né? Mas o PT não soube negociar junto com o PCdoB e o PSB. E o Castelo, eu acabei tendo contato com o Castelo e tudo mais. Apesar das famílias se conhecerem e tudo mais, eu tinha essa separação nesse sentido. E ele tinha muita mágoa, inclusive de mim, que ele dizia assim, olha, você foi sempre injusto comigo em relação a isso, entendeu? Você sempre me apontou como um culpado. Eu sempre dizia para ele, eu digo, o problema é que o senhor era o extrato da ditadura militar. Isso, ele representava um pouco isso. E ele associava muito aquilo, como vinha de uma época do regime militar, e o regime militar combatia o quê? Todo e qualquer movimento que se insurgisse, que tivesse indícios de subversão. Então aquele movimento ali era sinônimo de comunismo. Então aqueles que estavam na luta, ou pelo menos os seus líderes, eram comunistas. Mas na verdade é isso que o Luiz Pedro falou. Depois se transformou num grande movimento espontâneo, né, de pessoas, inclusive de pais, junto com seus filhos estudantes, ali defendendo o interesse comum, que era uma passagem pela metade. E isso aconteceu, de fato, foi uma grande conquista. E isso ficou a lição. Sem luta, você não consegue alcançar o seu objetivo. Eu acho que isso é ponto. Ô Félix, essa história está toda registrada, é uma plataforma lá, que é o Maio 86, né? O Maio 86 o documentário, está lá nas redes sociais, tem no YouTube o filme completo. Ele fala, na verdade, dos anos 80, mas ele começa exatamente contando a história de 79, porque tudo nasceu ali. E aí, então tem lá um cenário todo contado desse momento. E a gente encontra outros, o próprio filme do Euclides com o Murilo, você tem isso aí também disponível aí nas redes sociais e é bem interessante. O Maio 86 usou algumas cenas desse período. Por que Maio 86? Perdão. Porque nós começamos, é como se eu tivesse feito uma linha divisória no tempo de maio de 1986 para contar a história da segunda metade dos anos 80. E é uma história curiosa porque
coincide com a exibição do filme Je vous salue Salue Marie, Marie, do Godard, que no Sarney auditório censurou. principal, no auditório, então o auditório Jarbas Passarinho da UFMA, e o Luiz Pedro aqui que está com a gente na mesa foi um dos responsáveis por essa coisa de trazer uma fita clandestina que veio de Teresina, que era da Uni, né? Uma fita VHS, para ser passada numa televisão de 20 polegadas no auditório com 2.500 pessoas. E ainda tem a brincadeira com o Maio 68, que aconteceu lá em Paris, né? Vamos fazer Isso, nosso intervalo, Felipe? A gente volta já para finalizar. Você. De volta aqui com os analistas, que hoje está bem divertido aqui. O Je vous salue Marie, inclusive, é um filme muito ruim. Sim, tu quer perguntar uma coisa para a Eu quero perguntar uma coisa, por incrível que pareça, depois de tantos anos de convivência, agora me veio aqui a pergunta. É verdade, foi tu que roubou o busto do Jarbas Passarinho? Do auditório, do famoso auditório da Universidade Federal do Maranhão? Não, Há uma sabia lenda. nem desse episódio. Diz que tu e Haroldo é que levaram no carro, entendeu? Nosso finado amigo jornalista, Aldionor, contava essa história. Nessa época, Luiz Pedro já era um homem importante, foi a geração Sim, ele minha tinha de um carro. férias. A gente é que arrebentou as quebrou as letrinhas, letras, que eram as letra letras caixa. em alto Você relevo. lembra que tinha um Letra busto caixa, pra fora? A gente arrancou, foi todo mesmo lá. Sim, vamos falar um pouquinho de política, né? Como é que você vai explorar? Vamos deixar o Je vous salue Marie para lá. Félix, você é um homem da política, do jornalismo, da publicidade. E agora? Terminamos as convenções, apareceu até um candidato de última hora. Pois é. E aí, como é que você avalia essa nova fase? Bom, o quadro está desenhado aí. Eu, graças a Deus, não sou da política, eu sou da comunicação só. Isso. Mas o quadro está desenhado, temos uma eleição bem atípica este ano, a eleição aqui em São Luís com 12 candidatos. É uma profusão de nomes, até para o eleitor se conectar ou se identificar com algum deles, vai ser uma missão muito difícil, né? Primeiro pelas circunstâncias em que a eleição vai se realizar. Estamos diante de uma pandemia, isolamento social, distanciamento, o candidato não pode estar presente em todos os lugares, pelo menos aqueles que querem respeitar as normas sanitárias, mas o que a gente viu também aí pelas convenções não foi exatamente isso, pelo contrário, foi um desrespeito quase que generalizado, com algumas poucas exceções, mas o certo é que vamos ter uma eleição aí difícil para o eleitor se identificar com algum projeto. O eleitor precisa conhecer e discernir entre perfis e propostas que estão apresentadas, que estão colocadas. Então ele por enquanto não viu nada. É como se a eleição começasse agora que o eleitor vai ter a oportunidade de se decidir. Temos aí nas pesquisas de opinião pública em torno de 60% de eleitores indecisos. Por quê? É uma questão a se avaliar. Primeiro porque não se conhece. Acho que a gente estava falando aqui no intervalo que tem uns 3 ou 4 nomes somente aí que as pessoas lembram porque são pessoas que estiveram na administração pública ou foram candidatos em outros pleitos. Fora esses, os outros nomes são muito pouco conhecidos pelo eleitor. Ele vai ter uma oportunidade de conhecer agora, talvez com os programas eleitorais. É que muita gente aposta assim, não, mas tem as redes sociais. As redes sociais ajudam, mas tem um universo muito grande, aí também o Felipe colocava isso aqui no intervalo, que é de gente que não tem essa conectividade diária ou essa intimidade permanente com rede social. A gente está falando aqui, por exemplo, de uma zona rural que está ali, que é como se fosse uma outra eleição que acontecesse paralela à eleição principal, porque é um contingente enorme de eleitores, de gente que tem seus problemas, que tem suas necessidades específicas de uma região também que é muito maltratada e muito desassistida pelo poder público. Então nós temos esse cenário aí que é uma coisa interessante para a gente começar a discutir aí diante dessas questões. Muita gente fala assim, mas essa eleição vai ser decidida somente no ambiente digital. Eu acho uma grande falácia, uma falta de conhecimento alguém dizer uma inverdade dessas, porque não procede.
Olha, e tem um fenômeno aqui que nós estávamos conversando, que é a questão territorial. Essa eleição traz uma característica da zona rural, e isso eu tenho constatado muito, que a zona rural se separou do resto da cidade. Né? Por quê? Porque chegou a um nível de falta de assistência, de falta de políticas públicas, de falta de estrutura, que a população de lá parece que não é de São Luís. Né? O comportamento deles demonstra muito isso. Segundo, a internet lá é zero. É zero. E onde é que está a rede social? Onde é que está a mídia digital que eles tanto propagam aí? E aí eu trago uma questão que é muito da minha área e da área de Félix, que é a questão da estratégia, do marketing, né? Que é a questão da falta do fenômeno. Nós estamos observando aí que nós temos um retrovisor que é Braille tentando segurar esse processo, né? Nós temos aí Neto, que já teve uma vivência de campanha política junto com o Castelo, né? E temos o Duarte, que é totalmente midiático. Se você for principalmente nessas comunidades, as pessoas não o conhecem. Mas ele disse que estava fazendo 6 reuniões por dia nas comunidades. São 500 bairros, não é brincadeira. São muitas invasões. Dá para fazer só a metade, então, se fizer 6 por dia, todo dia, nos 40 dias de campanha, né, Luiz Pedro? Veja, não alcança. Hoje você não tem um fenômeno. Você faz uma reunião no bairro, vamos supor que, vamos pegar aqui, uma cidade olímpica. Sim. Nossa, então é maldade. Né? Quase que ele foi no Nova Terra. Uma maior concentração habitacional da América Latina. Foi a maior invasão. É muita gente. Então você faz uma reunião num ponto da cidade olímpica, mas você deixa descoberto, vamos supor que 90% da cidade olímpica. Né? Cidade operária. A área Itaquibacanga, que tem um pensamento mais, vamos dizer assim, mais em termos de região, né? Então, a cidade, de fato, cresceu. Aquela cidade aí que a gente estava falando aqui em 79, que era uma cidade pequena, provinciana e tal, isso aí desapareceu. Né? Nós temos hoje uma cidade que emenda uma com a outra, essa conurbação que existe com Pasto Lumiar, com Raposa, com Ribamar e tal, é um negócio gigantesco. Né? É uma coisa aí que beira aí 1.300 e poucas, 1.300.000 pessoas aqui dentro da grande ilha. Né? Então, para você alcançar as pessoas é muito difícil. Muito. Presencialmente é uma missão impossível você fazer isso hoje. Aí você tem que encontrar outros caminhos. Um deles, claro, é a mídia digital. Mas você não consegue alcançar áreas mais na zona rural, por exemplo, onde a internet quase não chega, chega muito precária. Nós estamos falando do Maracanã. Eu só queria dar uma ideia para vocês. Eu estou com um desenho, né, até para estratégia. Do Maracanã para lá é zero. Para dentro das comunidades, porque Maracanã, Santa Bárbara, Tajipuru, enfim, tem uma área imensa ali ao redor, como se a gente chama desse cinturão aí de zona rural. Ou seja, quem é o grande fenômeno? Existe tempo para o fenômeno? Essa é a pergunta. Vocês acham que as lideranças estão sendo muito cultivadas? As lideranças locais? Elas sempre em eleições são cortejadas. Então mais ainda? Muito mais. Agora, claro que cortejadas de uma certa forma, mas talvez não possam ajudar muito, porque elas não podem aglutinar, não podem aglomerar, não podem juntar tanta gente, porque a questão das restrições aí não permite. Então tem isso tudo. Agora o que a gente percebe aí, Geraldo, que o que foi colocado aí, essa questão do fenômeno, a gente não viu ainda. A gente tem um recall de um candidato que se deu bem em um debate, mas será que isso sobrevive em 4 anos, um recall de um debate de primeiro turno? A gente não vai falar nem do debate do segundo turno de 2016, vai falar de um debate de primeiro turno de 4 anos atrás. Bem aqui assim onde nós estamos. Isso. Então, será que isso perdura por tanto tempo? Então aí a gente começa a avaliar os discursos de todos. E as coisas são muito parecidas, né? A coisa está muito uniformizada, digamos assim. Você não consegue identificar muitas diferenças, claro que alguns pontos ou outros, mas
é preciso a gente ouvir, né? A gente vai conhecer agora mais no horário talvez da televisão, para poder saber o que vai surgir de diferente. Porque se for se martelar, bater na mesma tecla, defendendo propostas genéricas e coisas soltas a esmo, eu acho que o resultado vai ser muito desastroso e a gente não vai encontrar esse fenômeno que a gente vai esperar que aconteça. Talvez eu acho muito difícil para uma eleição acontecer agora e a gente encontrar um fenômeno. Rapidinho, só para a gente terminar o programa, tem 1 minuto só, mas acho que dá para cada um falar um pouquinho. Eu quero que vocês falem o seguinte: essa situação atípica é boa para quem? Eu acho que é boa para a Braide, que tem um recalque. Você, Luiz Pedro? Olha, eu acho que quem é conhecido de uma maneira geral vai se dar bem. Melhor. Né? Quem precisa de exposição de mídia para que se transforme numa pessoa conhecida, não vai conseguir. Né? Essa coisa aqui de nós termos 12 candidatos é impeditivo. Né? É impeditivo. Né? É a mesma coisa também, é o seguinte: quem está atrás, né, para chegar na frente, é uma corrida de obstáculos. Tem que ir ultrapassando aí um obstáculo atrás do outro. Então, é uma situação muito, muito difícil, né? Beneficia quem já tem recall. Tu, Felipe? Não, eu vou fazer o pontual aqui, né? Apontando, não é nem pontual, é apontando. Nós temos o Braide, né? Nós temos o Neto e nós temos o Duarte. Eu acho que os únicos dois que têm capacidade de vir para concorrer junto com esses três é o Madeira e o Rubem Júnior, né? Essa é a minha leitura, por causa do quê? O Madeira atende muito a um público conservador, a um público muito estável. E o Rubem Júnior vem com uma força de coligação que é imensa. Então, aí fora máquinas, né, de governo e tudo mais. Eu acho que vai ficar entre esses 5 candidatos. E tu, Félix? Bom, é como o Luiz Pedro falou, quem tem recall leva vantagem. Porém, o eleitor vai saber, ele vai ficar meio tonto, porque ele vai ver muita coisa parecida uma com a outra e parecida inclusive com quem está sentado na cadeira de prefeito. É um rostinho assim, a idade assim e tudo, então é muito padronizado isso aí. Então, se surgir de repente, como o Felipe falou aí, se vem aqui por fora algo diferente, algo que faça a diferença, pode ser que desmonte essa vantagem do recall. Mas isso é uma hipótese que a gente vai trabalhar isso e perceber isso ao longo das eleições, ao longo do processo, ao longo da campanha, na verdade. Só fazendo uma vírgula, né? Quem vem com recall de 4 anos precisa de muita força para segurar lá em cima. Quando começa a cair é muito rápido. Olha, porque tem uma outra coisa. Em política, recall não significa voto cristalizado. Não, só o Castelo tem voto cristalizado. Félix, muito obrigado mais uma vez. Acho que esse ano você vai ter que vir aqui mais umas 2 vezes. Eu acho um pouco de esse tempo aqui, a gente começa a bater papo aqui, se empolga, quando pensa que não, o tempo já acabou. Isso aqui é como a velha história, é como a gente começou falando, isso aqui é uma velha mesa do bar, do Saviana, como se ali a gente estivesse. Você fez, só uma pergunta aí, você fez a cadeira bambu 1, bambu 2? Todas, ainda me reprovei, tive que repetir. O Bambu Bar está no meu primeiro livro. Felipe, obrigado. Obrigado, Luiz Pedro. Só aproveitar, quero lembrar que os analistas não é um programa de pessoas adultas, é de crianças também. Vai aí o abraço, não sou de mandar abraço, mas vai um abraço para o José Raimundo, que hoje nos ligou, dando opinião novamente, que é filho do nosso genial Nuna, que é o nosso cartunista. Ok. Maravilha. Então, um abraço a todos. Eu ia começar o programa hoje falando de uma coisa, se eu não me engano o município é Aldeias Altas, os meninos vão já me corrigir se eu estiver errado, que teve uma aposta entre um candidato a prefeito e a filha da atual prefeita. Eles apostaram 100 mil reais. Felipe, se as pessoas têm 100 mil reais para fazer o mapa, isso é registrado em cartório, eu li isso hoje, espero que não seja verdade. Aí eu me pergunto, é esse o país que nós queremos? Enfim, Juninho, eu queria que você ficasse lá. Não é esse o país das apostas. Nós queremos dinheiro para matar a fome do nosso povo.
E terminando, parabenizando todos os guerreiros que estiveram na greve da meia passagem, combatendo a ditadura, nós vamos terminar com isso bem aqui, ó. Aqui é uma resposta para o ex-presidente Figueiredo, quando as pessoas estavam reclamando suas liberdades, e ele disse que Brasil, ame-o ou deixe-o. E aí o Paulo Leminski respondeu, ameixas, amem-as ou deixe-as. E eu quero me despedir de vocês essa semana com poesia, porque, como disse Lamarca, é disso que a gente precisa, de poesia e de amor. Amor aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos amigos e, mais importante, aos nossos semelhantes, porque nascemos e morremos todos iguais. Então vamos lutar para vivermos iguais. Bom final de semana a todos. Até segunda.